Olá, tudo bem? Eu aqui de novo. Agora a gente vai falar sobre as principais drogas usadas no Brasil, né? O que a gente chama de drogas ilícitas, aquelas que não são liberadas pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, aqui no Brasil, né? Então a gente chama de drogas ilícitas. Cigarro e bebida são lícitas, tá? Primeiro que a gente vai falar é a maconha, né? Origem e modo de uso, é a cannabis sativas, né? Pode ser usada ingerida ou fumada. A sensação que provoca é a sensação de bem-estar, relaxamento e uma alteração da percepção de tempo e espaço, né? Corre risco de overdose? Não, não oferece risco de overdose. Tem síndrome de abstinência? Sim, tá? Alterações clínicas e psíquicas, né? O que altera quando você usa a maconha? Pode dar taquicardia, pode dar hiperemia conjuntival, que são os olhos vermelhos, pode dar problemas respiratórios, diminuição da fertilidade no homem, comprometimento da habilidade psicomotora e síndrome amotivacional, tá? Perda de motivação para atividades, tá bom? E intoxicação. Hiperemia conjuntival, diminuição da produção de saliva e taquicardia. Por isso que tem algumas pessoas que acabam ficando dependentes, porque às vezes consegue fazer, que nem, eu preciso estudar, né, um exemplo. E aí você vê que você tá tão cansado, né, que você tem o seu desempenho aí prejudicado. E aí você vai começar a procurar, né, algumas alternativas a respeito de melhorar o seu desempenho. Então, muitas pessoas acabam entrando no uso das drogas, né, dos medicamentos, justamente por isso, porque ele potencializa essa motivação, né, ele consegue te dar motivação, consegue te dar um up, né, aquela vontade, você não se sente cansado, nada disso, você consegue lá trabalhar 24 horas, 36 horas sem parar, mas quando você fica sem, você fica com perda da motivação para atividade. Aí o que você vai fazer? Acho que eu vou fumar mais um pouquinho. Aí você vai lá e mais um. Eu vou tomar mais um remedinho. Eu acho que a maconha já não tá fazendo efeito. Vou atribuir aí a cocaína. Vou atribuir o crack. E é nisso que acaba as pessoas ficarem dependentes, tá bom? A cannabis, né, tá sendo estudada ainda, tá? Porque tem algumas doenças que são melhoradas com a cannabis, que a síndrome de West é uma delas, aquela que o paciente convulsiona sem parar, tá? Só que aí a pessoa, né, a família tem que ter um documento para exportar esse medicamento aqui pro Brasil e ele custa caro, tá? Quase acho que R$1.000, R$2.000 por mês, né, ou por dose, tá? Cocaína, origem e modo de uso, extraída da folha da Eritoxilon coca, pode ser usada inalada, injetada ou fumada, tá bom? Sensação que provoca sensação de poder, de energia, de controlar a situação, oferece risco de overdose, tem provável abstinência, tá? Tolerância não provoca tolerância, né? Alterações clínicas e psíquicas, pode causar aumento da temperatura e da pressão arterial. Usuários crônicos podem apresentar degeneração irreversível dos músculos esqueléticos, tá? Ao longo dos anos, o paciente começa a ter perda, tá? Da força muscular, certo? Em doses elevadas pode induzir estado psicóticos, né? O paciente às vezes fica tantando a cabeça aí com alucinações e delírios, certo? Intoxicação, taquicardia, hipertensão arterial, palidez cutânea, midríase, arritmias cardíacas e convulsões potencialmente fatais, tá? Então, aí tem que tomar bastante cuidado, certo? Tem alguns pacientes que falam pra gente, às vezes chega e fala, eu tô com pressão alta, tudo, nunca teve, né? Aí você olha no paciente, o paciente tá com aumento da temperatura, tá? Respiração, e aí você vê que realmente ele estava usando droga e que provavelmente teve a sensação de que esteja infartando algo parecido, tá bom? O crack, né, origem e modo de uso é o resultado da mistura de cocaína com outras substâncias básicas como bicarbonato de sódio e amônia, formando um cristal, tá? Geralmente ele tem um cachimbo próprio para ser fumado.
Sensação que provoca as mesmas que a cocaína, mas em maior intensidade. Muito alto o risco de overdose, tá bom? Tolerância não é descrita, mas muitos pacientes relatam aumento da dose para conseguir o mesmo efeito, né? Ao longo do tempo não vai causando tanto efeito assim. Alterações clínicas e psíquicas, as mesmas que a cocaína pura. Intoxicação, o mesmo quadro da cocaína pura. Dados interessantes, provocam independência com grande rapidez e dá um barato intenso, que é uma das drogas mais consumidas atualmente no estado brasileiro, tá bom? Aí nós temos os alucinógenos, que são, né, os LSD, né, os cogumelos, né? Isso aí acho que a turma nem usa tanto, né? Sensação que provoca eleva muito a percepção do usuário e faz perder a noção da realidade através de alucinações e delírios. Eu não tô falando tanto do LSD. LSD a turma usa sim. O que eles não usam muito é o cogumelo, né? O chá de cogumelo, tá? Só mesmo aquelas pessoas que gostam de acampar, né? Os natiroots, né? Essas coisas, né? Aí gosta de usar mais esse aí. Risco de overdose pequena, intolerância. Tem ainda dúvidas, tem estudos. Alterações clínicas e psíquicas, né? Provoca efeito no organismo, entre os quais acelera o pulso, tem a dilatação das pupilas e, às vezes, casos raros de convulsão. O paciente pode ter uma ansiedade intensa, uma depressão, efeitos flashback, né? Que são os transtornos de humor, tá? Até mesmo depois do indivíduo poder apresentar repentinamente todos os efeitos psíquicos da experiência anterior. Tá? Dados de interesse, alguns cogumelos possuem alucinógenos e são muito usados em chás aqui no Brasil. Nós temos os tranquilizantes, né, que eu já falei para vocês, que são substâncias usadas na medicina, como diazepam, lorazepam, bromazepam, né? Pode ser usado em comprimidos ou injetáveis, provocam tolerância, pode ter risco de overdose, principalmente se combinada com álcool. Tá? Sensações que provoca similantes ao álcool, tá? Alterações clínicas e psíquicas em doses altas pode provocar perda da consciência, lentificação motora, dificuldade em aprendizado em memória, fala e dificuldade da marcha, tá bom? E pode aí, no caso de usar em grande escala, a parada cardiorrespiratória. Temos as anfetaminas, né? Que são substâncias sintéticas, pode ser usado oral, injetadas e inaladas, diminuição do sono e do apetite, né? Loquacidade e energia, que são os medicamentos que a maioria das vezes os motoristas de caminhão utilizam, que são, rebite, né? Que aí ajuda, né, a pessoa a ficar lá doidona aí 3, 4 dias aí. Então, alterações clínicas e psíquicas pode causar irritabilidade, agressividade, elevação da pressão, intoxicação, midríase, taquicardia, pode ter alucinações, delírios e convulsões. Outras são os inalantes ou solventes, né, que são cola, éter, né, acetato de etila, clorfômio, tolueno, tá? São sensações que provocam euforia, diminuição da exibição, né? Sensação de leveza, bem-estar e força, oferece risco de overdose, provoca tolerância, tá? E aí o paciente tem redução em coordenação motora, fala meio pastoso, meio enroladinho, né? Essas coisas, diminuição dos reflexos, lesões em vários órgãos e destruição do neurônio, tá? E pra gente finalizar, o tabaco, que é a nicotina, né? Originado da planta do tabaco, é usada inalada, mascada ou aspirada como rapé. Sensação que provoca estimulação e relaxamento, risco de overdose muito baixo e o paciente pode ter câncer, doenças pulmonares, doenças cardiovasculares, doenças gastrointestinais, complicações na gravidez e outras, tá? Intoxicação, muito raro, tá? Mas pode ter euforia, sintomas de hiperatividade e relaxamento muscular, certo? Qualquer dúvida, a gente procurem aí a liderança e um beijo, fiquem com Deus, tá? Amo todos vocês.